Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o projeto Violão na Escola. E quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar este assunto, o violonista Welton Nadai, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Welton, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Maravilha. Welton, começando a falar sobre o projeto Violão na Escola, por aquilo que eu li, que eu estudei, de alguma forma se estabelece um diálogo entre o erudito e o público. Na prática, como é que isso acontece? Olha, essa divisão assim da música popular com a música erudita, né, que tem essa ideia assim que a música erudita é uma coisa aristocrática e a outra música popular é uma coisa do povão, aquela distância. Isso daí é uma tese que ela não se sustenta em vários pontos. Vou dar um exemplo. Quando a gente ouve, por exemplo, um compositor, por exemplo, Brahms, ele tinha, as composições dele são músicas folclóricas, né? Mozart também trabalhava muito temas populares. Então, o que a gente chama de música erudita aqui são temas populares da Europa. Então, assim, tem uma série de obras que tem esse sabor popular, mas numa outra linguagem. O europeu tem a música dele, nós temos a música nossa. A ideia do projeto é romper essas barreiras, levar para a sala de aula, que é uma sala de música de câmara, porque a gente toca de sala em sala, para aproveitar a acústica, sem nada eletrônico. Porque som eletrônico, de celular, de microfone, essas coisas, as crianças já têm. A gente quer que eles ouçam o som do instrumento. E aí a gente leva ali um repertório que às vezes está um pouco esquecido, está um pouco afastado, que o pessoal não lembra muito, ou às vezes não conhece mesmo, a gente apresenta para eles. Da música erudita, ou a gente chama de música clássica, mas também englobamos músicas brasileiras, latino-americanas, é um mix de várias obras. Welton, deixa eu aprofundar uma questão que eu acho que você coloca aqui. Quando nós fazemos essa divisão entre a música erudita e o popular, de alguma forma, me parece que há uma força do senso comum que sustenta esses dois conceitos, que liga, de repente, a música erudita a uma certa, vou colocar todas as aspas do mundo aqui, a uma certa elite. Tem sustentação essa ideia desse fortalecimento através do senso comum, nessa divisão entre a música erudita e a popular? Às vezes eu acho que a gente faz uma ligação da música com a literatura. Eu acho que tem um equívoco grave aí. Por exemplo, dificilmente uma pessoa com repertório pequeno de palavras, ela vai conseguir ter profundidade quando lê Machado de Assis. Porque você precisa ter um repertório, um progresso escalonado. Você vai aprender a ler as sílabas, depois algumas palavras, depois uns gêneros mais simples, depois você vai se aprofundar numa literatura, e a língua ela tem ainda outras ramificações, como a linguagem jurídica, que mesmo você sendo uma pessoa formada em literatura, o juridiquês é uma coisa que talvez você não domine, por exemplo. Sim. E a linguagem comercial também é outra coisa. Já a música, não. A música não tem essa divisão. Você senta ali e ouve, né? Então, é que a gente tem essa cultura, não sei por algum motivo, porque talvez houve um tempo que a música era uma coisa muito inacessível, houve um tempo que você... Não muito longe, há 20 anos atrás, comprar um instrumento musical era uma coisa muito inacessível, realmente. Mas essa fase passou. E hoje as pessoas têm acesso. Hoje, em 2 cliques, a pessoa pode estar ouvindo a Orquestra Filarmônica de Berlim. Então, essa divisão, eu acho que é uma coisa que, com o tempo e as novas gerações, ela vai se acabar. Que maravilha. Quando nós falamos, por exemplo, num perfil, né, acho que num contexto educacional, quando a gente compreende os efeitos do ensino da música, né, tanto da teoria musical como da prática instrumental, quando você olha os resultados, quais são as percepções primeiras assim que você consegue
organizar no sentido eu acho que assim, de colher enquanto plantio? Então, a música é uma coisa complicada, porque você não tem umas pesquisas que certificam que ela faz bem. Todas que já fizeram, teve uma época do Baby Mozart, que o pessoal tocava, fazia os bebês ouvirem Mozart, foi até uma febre, e que os bebês iam ficar mais inteligentes. Houve um momento que isso aconteceu, eles tocam Bach para a planta, e a planta cresce mais, mas não existe uma certificação, uma pesquisa que fale, realmente. Porém, a gente sabe por cultura que quando uma criança ela começa a ter contato com a música, ela começa a melhorar no comportamento na escola. Eu dei aula há muito tempo e quando muitas vezes acontecia dos pais falarem, olha, depois que ele começou a tocar, ele melhorou. Né? Ele melhorou o comportamento, melhorou várias coisas na escola. Por quê? Eu acho também porque a música ela tem uma característica que ela é crucial. Ou você toca ou você não toca. Não tem como tergiversar. Então, assim, se o cara pegou um instrumento, para ele tocar os 2 acordes ou 3 acordes, ele vai ter que sentar ali e lutar com o instrumento até aquilo sair. Ele pode chorar, ele pode gritar, ele pode fazer o que ele quiser. O instrumento não vai tocar enquanto ele não fizer o que tem que ser feito. Então a pessoa começa a se organizar e começa a romper barreiras e fala, puxa, agora eu quero tocar aquela música, agora eu quero tocar aquela melodia. Então, a pessoa começa a ter que ter rotina, porque se você não tiver rotina, você não consegue tocar. Então, uma série de coisas que o estudo da música faz, e a pessoa que evolui em música tem que ter essas competências, claro que ela cria elas e vai reverberando nos outros aspectos da vida. Então, tocar um instrumento realmente é uma prática muito importante. E ouvir a música, aí a gente está falando de vibrações, né? Falando de gostos, é como alimento, né? Quanto mais diversa for a sua alimentação, melhor é. Quanto mais diversa a linguagem, os timbres que você vai estar exposto, né? E mais complexos também, né? Em todos os sentidos, isso daí amplia o seu repertório existencial, ali, amplia a sua experimentação. E quanto mais experimentado a gente é, não só na música, como em todas as artes, tem-se notícia que melhora muito, né, os outros aspectos da vida, principalmente nas crianças. Welton, aprender um instrumento musical, no seu entendimento como um educador que trabalha nessa área, qual a relação que ela tem com o dom? Se é que ele existe ou, de repente, ele não existe? É uma predisposição no sentido de querer? Como é que você vê essa questão? Essa é uma pergunta boa, né? Porque, assim, você pode ter o dom, mas se você não for obstinado, seu dom não vai florescer. Ou seja, a gente está na escola, a escola tem várias matérias. Português, matemática, história. E é bom que ela seja diversa, porque um aluno vai gostar de matemática e vai se aprofundar naquilo. Mas ele tem que ir na escola, ele tem que descobrir o que é matemática, ele tem que aprender os números, ele tem que passar por esse processo. A música também. Ela é um dom, mas o dom ele aparece depois que ele não está dissociado do labor. Ele não está dissociado do cara ter que trabalhar muito. Porque assim, você pega uma música, vamos por algum tema. Às vezes o compositor ele criou um tema que é um compasso, né? Mas aí para transformar aquilo numa orquestra com 40 instrumentos, num arranjo daquele tamanho que tem que ser, ele precisa ter técnica. Ele precisa saber como desenvolver aquilo. Então, é como se você fosse um arquiteto, mas você não conseguisse desenhar o seu prédio. Ninguém vai construir o seu prédio. Ele vai estar na sua cabeça, ele está na sua mente, com uma complexidade absurda. Mas se você não conseguir passar ele para o computador, se você não conseguir passar ele para o papel, nunca o seu prédio vai ser construído. Então, tem muitas crianças que são gênios da música,
mas eles precisam ter o contato e ter o aprendizado para que eles construam, para eles possam ter a ferramenta para poder construir aí a música deles. Então, tem essa questão assim que é a gente ofertar o aprendizado de uma tal maneira que aqueles que se interessem, mesmo que tenham aquele dom que está dentro dele, possa florescer. Então tem muita gente que às vezes não floresce esse dom porque não se dispôs, não teve oportunidade de poder desenvolver isso. É muito trabalho, mas o dom realmente é uma graça, né? A pessoa ter essa vocação, essa vontade, né? De querer tocar, de querer compor, fazer arranjos, montar um repertório, estudar música. Olha só, música, depois que o cara estudou 10 anos no conservatório, aí que ele vai para a faculdade. Agora, eu quero fazer um recorte nessa questão dessa proximidade entre a música e o ambiente escolar a partir do projeto que você está à frente, né? Que você é o diretor artístico do Instituto Lumiarte. Queria entender qual é a função social que o seu instituto, ou o instituto que você está à frente, desenvolve nessa perspectiva. Olha, o Instituto Lumiarte, né, a gente tem o Instituto ali desde 2012. Nós criamos com essa perspectiva de fazer esse trabalho da arte com a educação e o terceiro setor, né? Então, além das apresentações na escola, nós fazemos outras atividades com a terceira idade, com as pessoas com deficiência e outras atividades ligadas também à música erudita, à música popular, resgate da música regional. Trabalhamos com um leque de, vamos dizer assim, de produtos, sempre com o objetivo de tentar ofertar aquilo que não está bem distribuído. Você tem muito músico bom, né, que pode, numa terça-feira de manhã, tocar numa casa de repouso. O cara trabalha de fim de semana. E às vezes ele está ali. Então, quer dizer, a gente fala assim, pô, por que a gente não faz um projeto para levar um músico na casa de repouso, levar músico para a terceira idade? Então a gente vai achando a música na escola. Pô, a gente chega nas escolas aí, as escolas não têm um quadro na parede, cara. Eles têm o quadro que as crianças pintaram. Mas as coisas não são assim. Você precisa... É uma via de mão dupla. Você precisa da produção local e você precisa do intercâmbio. Você precisa fazer aqui dentro, mas precisa saber o que está sendo feito lá fora. Né? Então nós aqui, às vezes, somos um pouco fechados. Não, eu sou artista, eu toco violão, vou na escola, eu faço... Não é assim. A gente tem que pensar que a escola ela é um ambiente frio hoje em dia. Pode perceber. Não tem um quadro. Não tem assim... O sinal é aquela coisa horrível ainda. Não tem um sistema... Eles não ouvem música junto. Não há apresentações artísticas, nada. Né? Você está ensinando para a criança, por exemplo, sobre histórias e cultura, mas o que você está levando ali dentro? Ou pegando elas e levando para ver alguma coisa? Então a gente pensou no violão na escola justamente isso. O público para música erudita ele é muito pequeno, mas também porque a gente não está fazendo o dever de casa, eu acho, de ir nas escolas, ir aonde o público está, sabe? Às vezes é meio complicado, tem escolas que são mais barulhentas, tem escolas que são mais complicadas, mas é importante que a gente vá lá. As crianças, você vai criar uma memória delas ali, que o resto da vida eles vão... Imagina as crianças pequenas. O resto da vida eles vão lembrar. Aquilo já vai estar na cabeça deles, já plantou uma semente. Não que eu quero que eles ouçam. Eu sempre falo para os pais, olha, não se preocupe com o que o seu filho ouve. Se preocupe com o que ele não ouve. Porque é aí que você tem que entrar. Você tem que ir lá e falar, pô, ouve isso, ouve aquilo, ouve isso, ouve aquilo. Porque se a gente deixar o celular comandar, aí eles são monotemáticos. Eles parecem que são... Eles têm uma linguagem que a publicidade pesada da música, que eles dizem que são diversos, mas eles são bem monotemáticos. Né? Se for analisar,
o que a gente encontra como produção sonora, vamos dizer assim, material musical mesmo, rítmico, melodia, harmonia, né? O que eles trabalham ali é uma coisa assim que é muito parecido. Nós, como temos assim uma vivência de ver o repertório já grande, sabe? Música cubana, música canadense, europeia, austríaca, brasileira do sul, uruguaia, paraguaia, tudo, né? A gente, como músico, vai estudando essa diversidade. A gente percebe um pouco que o repertório das crianças, apesar da internet, né, ele tem uma diversidade, se for ver, visual. Mas sonora, ele é bem reduzido, pode perceber. As músicas são meio parecidas, é sempre meio a mesma coisa, não muda muito, sabe? Você começa a observar, é mais o mesmo. Aí quando você ouve, por exemplo, Richard Wagner, que tocou na Orquestra de Piracicaba esses dias, com uma orquestra dentro de um teatro, você fala assim, puxa vida, meu, então é isso que é essa obra desse cara. Né? É isso que é sentir isso. Né? Então aí você tem essa presença da música, que a gente consegue fazer com violão dentro da sala de aula, sabe? Sem microfone, ele sentindo o som do instrumento mesmo. Então as crianças, por incrível que pareça, elas são receptivas, elas adoram, elas gostam do som do instrumento. Eu acho que a gente precisa não deixar essa atividade como uma coisa única, exclusiva do nosso projeto. Acho que devia ter mais isso, mais com músicos profissionais. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Elton Nadai, que é violonista, sobre o projeto Violão na Escola. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, um minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. A futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte. Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade. Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia. Compromisso com o meio ambiente.
Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre o projeto Violão na Escola. Quem está conversando conosco aqui é o violonista Welton Nadai. Welton, eu queria que você fizesse uma análise, uma reflexão em cima da questão da cultura, da produção cultural hoje no Brasil. No seu entendimento, estamos caminhando a passos largos ou nem tanto? Olha, o Brasil, ele tem um formato de produção cultural que é totalmente dependente do Estado, né? Nós não temos aqui uma produção relevante fora do Estado. E isso daí, de uma certa maneira, não que seja mal. Sim. Tem muito lugar que funciona assim, né? E aí, de uma certa maneira, o Estado ele favorece politicamente alguns discursos estéticos dependendo de quem está no poder. Então, fica uma coisa assim, o maestrengue ele fica um pouco engessado, né? Então, você não tem muita alternativa de patrocínios e de incentivos se você quiser fazer uma coisa um pouco mais experimental, né? A não ser que você seja rico, né? Então, por quê? Porque, de uma certa maneira, esse engessamento ele dá uma tolhida na plataforma. Não que o artista, de verdade, ele pouco importa, ele vai continuar tocando, mesmo que for para dar assim, recitais domésticos. Tem muitos gênios da música que passaram a vida sem ser reconhecidos. O nome deles é o Johann Sebastian Bach. Ele era o pastor de uma igrejinha no interior da Alemanha, né? E hoje ele é considerado o deus da música. O deus da música, porque não por motivos religiosos, mas talvez pela sua onipresença. Todos os conservatórios tocam música dele, comerciais usam música dele, ele está em todos os lugares, assim como Deus, né, dentro da concepção religiosa. Então, para tentar fugir um pouco dessas amarras, né, eu sempre falo que a pessoa tem que desvincular um pouco a arte do ganhar dinheiro. Então, é claro, a gente tem que dar aula, a gente tem que participar de algumas produções e algumas atividades que talvez não sejam aquilo que você gostaria. Por exemplo, tem muitos músicos bons que estão em grupos musicais, acompanhando grandes cantores. Mas o cara é um ótimo instrumentista, poderia ter uma carreira como solista. Mas ele precisa trabalhar e não tem uma plataforma, às vezes, bem definida. Então, o que falta um pouco hoje no Brasil não é artista, cara. É produtor. Porque o produtor é aquele cara que dá um jeito. É aquele cara que convence a empresa a patrocinar esse projeto, ele é experimental, mas ele tem um negócio legal. Olha, ele não tem tanto público, mas o público que ele tem é um público específico, e você pode participar assim, assado. Então o produtor, ele é uma figura que ela está escassa. Tanto é que eu achei uma grande sacada do governo do estado, que eles estão um pouco com foco na formação de produtores. Uma coisa que eu falei há muito tempo, falei assim, olha, artista a gente tem bastante, muita gente boa. Mas o artista, ele está preocupado com a arte dele, sabe? E o produtor é aquele cara que faz a conexão. Quem que vai financiar, quem que vai patrocinar, onde que vai, quem que vai tocar, cadê o público, ele que faz todo esse trabalho. Então, a gente tem ainda muito a ser feito dentro da produção. E uma das coisas também, né, é tentar acordar para as pessoas que a importância do patrocínio. O futebol, ele, sem o patrocínio, o que seria? Se só cobrasse os ingressos do estádio? Eu acho que ele nem existiria. Então, as empresas, elas também estão começando, eu percebo, a patrocinar coisas boas, a fazer... Porque daí, essa produção cultural, para deixar um pouco de ser aquela coisa assistencialista, e ser um pouco mais artística. Sabe, uma coisa a gente pode falar dos europeus, eles se preocupam com a qualidade artística. Sabe, eles falam assim, não, nós temos um artista na cidade, a gente tem que preservar ele. A gente tem que criar uma plataforma para ele fazer a arte dele. Porque é muito difícil você ter um artista autêntico numa cidade, um cara que fala, olha, esse é um pintor que é referência nacional. Pô, cara,
Se você não é referência nacional no Brasil, são 200 milhões de pessoas. Essa pessoa é muito mais importante que, às vezes, muita gente que, às vezes, tem uma importância exagerada, mas são figuras efêmeras, né? Welton, no seu entendimento, então, as leis de incentivo hoje ainda elas são fundamentais para que exista o estímulo à produção cultural no Brasil? Não. As leis de incentivo, elas criaram uma situação onde não existe nada além delas. Não existe patrocínio privado. Todo patrocínio é dedução fiscal. A não ser que seja um projeto de entretenimento, que junte muita gente, que exponha muito a marca. Aí as empresas vão lá e patrocinam. Então o Estado, de uma certa maneira, ele monopolizou a produção cultural, né? Por que uma empresa que pode deduzir imposto, ela vai tirar dinheiro do caixa para patrocinar uma coisa? Você pode comprar um carro com dedução fiscal, por que você vai comprar um carro tirando dinheiro do bolso? Não tem lógica. Quando se criou as leis de incentivo, eles acharam que essa relação da empresa escolhendo os projetos com imposto estimular ela a patrocinar. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Eu trabalho com as leis de incentivo, mas eu acho muito difícil sair delas. Porque todo mundo trabalha com isso, só existe isso, fica difícil sair. Criou-se uma situação no Brasil que a gente não tem como fazer uma produção artística relevante se não for por leis de incentivo. Todos os grandes filmes de grandes emissoras, né, filmes assim, todos usam lei de incentivo. Quer dizer, se um cara que vai fazer uma produção, um grupo de pessoas extremamente famosas, elas utilizam a lei de incentivo, obviamente, então, nós que somos ali o baixo clero, a gente pode dizer, também vamos precisar. E não se engane, tem muita gente que fala assim, olha, a gente não gosta de lei de incentivo, mas o cara, 80% do faturamento dele é de prefeituras, que também é dinheiro público. Sim. Então, você entendeu? Assim, eu vejo nessas cidades do interior, né, os grandes shows, a maioria são feitos pelas prefeituras. Pelas prefeituras. Não são mais pelos clubes, que eram. Os grandes shows todos são pela prefeitura, e prefeitura é recurso público. Então, a gente está numa situação que eu acho que é meio delicado falar, mas a gente precisava começar a repensar. Porque daqui a pouco a gente não sai mais disso, né? Então, da onde que vem a solução? A solução vem das pessoas que tentam criar uma alternativa fora disso, que é uma coisa delicada. Mas sim, as leis de incentivo, ela é que move a cultura, não por mérito, mas sim por circunstância. E aí eu gostaria, inclusive, de uma reflexão nessa perspectiva. Toda essa juventude que agora está recebendo esses estímulos, através do seu projeto e também de outros, de alguma forma, ali na frente, eles vão encontrar esse tipo de barreira, porque você pode ter certeza, de todas essas sementes, um ou outro aluno vai querer seguir na área cultural. Sim. É uma decisão muito difícil a pessoa decidir ser artista no Brasil, né? Eu também acho que jornalista também, Sim. Né? Porque a gente percebe que é um pessoal que trabalha para danar, é um pessoal que corre atrás, estão trabalhando com 1, 2, 3 projetos, né? Os músicos tocam com grupo tal, o cara sabe um repertório de 400 músicas, faz um trabalho danado. Os músicos de orquestra, né? Como eu conheço eles, o cara que toca na orquestra de Piracicaba, ele toca na de Rio Claro, na de Limeira e em outra cidade, e dá aula ainda. Entendeu? Para quê? Para ele conseguir compor um salário. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que falar para as pessoas assim, olha, a matéria-prima que é a música, ela é maravilhosa. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes você entra para trabalhar como músico, e aí, quando você se estabelece como profissional, a primeira coisa, sabe o que é que acontece? Você para de estudar. Porque você não tem tempo. Então você pega aquilo que você sabe e vai trabalhar e fazer as coisas. Mas você não tem tempo para fazer aquilo que você queria, que é estudar o repertório, tirar música, tocar a música que você gosta.
Então essa questão assim de trabalhar ou não com música, ela é relativa. A música em si é maravilhoso, mas ganhar dinheiro como músico e como artista de maneira geral é uma coisa assim, todo mundo sabe que é complicado. Welton, bom, vamos lá. Eu sempre coloco um pensamento, uma reflexão de quem fez algum grande pensador que propôs uma reflexão para o meu convidado refletir, e vou fazer isso aqui com você também numa frase de Nietzsche sobre este assunto que nós estamos conversando aqui. Vou abrir aspas para ele, vou pedir para você fazer então um comentário em cima dele e depois até vou aproveitar para você fazer suas considerações finais para que a gente possa depois então terminar esse nosso programa ouvindo, né, a tua arte. Ele disse assim, ó, abre aspas para o Nietzsche: sem a música a vida seria um erro. Fecha aspas. Comente essa frase. O Nietzsche é complicado, né? Porque ele é um existencialista, né? E essa frase tem muito a ver com isso, né? Como que nós iríamos existir sem música? Seria interessante, só que é difícil fazer, né? Talvez o cinema faça isso, né? Chegar um momento assim que ninguém pode ouvir mais música. Porque a música, ela é uma coisa tão trivial, que todo mundo acontece a todo momento, né? Mas se você tirar ela, eu acho que ela dá o mesmo efeito da água. As pessoas vão começar a falar assim, não, que eu não vou ouvir nada, eu vou acordar de manhã, não vou pôr minha musiquinha aqui, né? Não vou colocar minha música para dormir, mas a gente vai fazer um jantar aqui, não vai poder pôr um sonzinho, né? Então, assim, seria uma coisa, eu acho que o Nietzsche quer dizer nesse sentido, né? Tem uma outra frase dele também, que eu não sei ela exatamente, mas ela quer dizer que se você vê uma pessoa dançando, mas você não sabe que ela está ouvindo a música, você vai achar que ela é louca, né? Quer dizer, uma pessoa dançando, mas sendo que só a pessoa que está dançando está ouvindo, ela vai parecer louca. Quer dizer, a música, ela é uma coisa assim que faz com que a pessoa saia um pouquinho daquele estágio de normalidade, né? Quando você ouve uma música, quando a gente vai tocar, às vezes, no concerto, a pessoa chora, né? Quer dizer, a pessoa fala assim, pô, mas a pessoa veio até aqui para chorar, mas aquilo faz bem, porque ela saiu um pouco daquele cotidiano psicológico, aquele cotidiano espiritual, e aí ela teve um momento, assim, de elevação. E aí essas coisas acontecem, né? Eu acho que o que ele quer dizer é exatamente isso, né? Seria um erro porque ficaria muito chato, né? Sem graça. A vida ficaria cinza, né? Ficaria. Welton Nadai, queria muito te agradecer, querido, pela presença, por ter vindo da cidade de Rio Claro até aqui, Americana, para gravar esse Diálogos conosco. Minha gratidão eterna, viu? E eu quero aproveitar aqui também, pedir para que você faça suas considerações finais. Obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Toda a equipe aí, toda a simpatia da TV, e estou muito feliz de ter um espaço como esse, para a gente poder falar tranquilamente aí sobre essas questões da música, educação e cultura. Maravilha, muito agradecido, e vamos encerrar então o Diálogos com a sua arte. Tocar um trechinho aqui do Pixinguinha, carinhoso. Com a música então do Welton Nadai, nós finalizamos o programa Diálogos dessa semana. Um forte abraço para você, saúde e paz, até mais.